esteve compartilhando a palavra de Deus conosco. E a Vanessa, além de esposa do Anderson, é filha do seu João. Então, quero convidá-lo para fazer uma oração pela sua filha. Ficou vermelho, seu João? Ou é assim mesmo? Vamos, quem quiser ficar de pé, por favor, estenda as mãos para cá. Eu saúdo a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Vou orar aqui pela minha filha, hoje é a mulher de oração, né? Mas antes eu orei muito por ela, para ela estar aqui hoje, é motivo de muita oração e também algumas repreensões, né? Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento maravilhoso na tua presença, Senhor, na presença da tua igreja, onde aqui nos reunimos nesta noite, ó Pai. Queremos aqui, nós já te adoramos, Senhor, e queremos agora ouvir o que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha ser com a minha filha, a irmã Vanessa, e vai ministrar a tua palavra nesta noite, ó Deus, que ela venha falar, Senhor Deus, exatamente aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para que não saia nada do coração dela, meu Deus, mas do teu coração, para a tua amada igreja nesta noite. Pai, recebe aqui todos os louvores, e agora fala conosco, Pai. É o que eu te peço, que o Senhor use-a como instrumento em tuas mãos, pois é no nome santo de Jesus Cristo que eu oro e já agradeço pela fé. Amém. E Deus seja louvado. Obrigado, pastor, por dizer que eu sou anã. Trocando aqui o... Amém. Depois, agora. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Está todo mundo ouvindo direitinho? Que eu estava ali, não estava ouvindo, não. Então, acho que estou com problema. O pastor pediu para mim compartilhar algo que eu já até compartilhei com as irmãs no grupo de mulheres, que aconteceu ontem comigo, né? Para quem não sabe, eu cuido de um tio meu que é acamado, e a gente se mudou agora para o Timbó para ficar melhor o acesso, para mim estar mais próximo dele. Eu passo o dia com ele, e como agora eu moro 2 casas depois da minha avó, eu sempre fico indo lá e cá, direto, o dia todinho. Então, coisa, se eu não emagrecer dessa vez, não emagreço mais, não. E aí, a Heloísa e o Matheus ficam em casa, porque eles não gostam de estar lá. É muita movimentação, eles preferem ficar em casa, então por isso que eu fico, indo e voltando, né? Aí eu boto a alimentação dele, porque meu tio ele é vegetativo, ele não tem reação nenhuma. E aí ele come por sonda, água, sonda, tudo é a gente que tem que fazer. E geralmente meio-dia até 1 e pouco eu estou lá, porque é a hora que ele come, eu espero os minutos depois da alimentação para dar água, e o Matheus fica em casa com a Heloísa. A Heloísa é essa que está correndo por aí, estava correndo por aí. Tem 3 anos. E ontem eu quis fazer almoço em casa, porque geralmente almoço na minha avó, na minha mãe. E eu disse, não, vou fazer almoço e vou deixar eles aqui. E na hora que era para mim estar lá com o meu tio, eu disse, não, vou logo ajeitar logo tudo aqui e eu vou depois. E a Heloísa estava deitada no chão da minha sala, assistindo. E, de repente, quando eu fui virando para ir para a sala em direção a ela, para chamar ela para almoçar, ela se levantou já, com a mão na garganta, na boca. Ela deu um grito ainda e ficou agoniada, assim, mostrando. E eu percebi, né, que ela estava engasgada. Achei que seriam umas liguinhas que ela tem de colocar no cabelo, alguma coisa pequena, que ela sempre fica com alguma coisa na boca. Já pegar a linha, tudo ela bota na boca. E ela se levantou desesperada, eu já peguei ela e já virei e fiz o procedimento que as pessoas fazem para desengasgar.
e nada, e ela se desesperando e ficando já roxa. Isso foi bem rápido, mas para a gente parece uma eternidade. E nada dela desengasgar, e eu corri para a cozinha com ela. Quando eu botei ela no chão, que eu fui abrir a geladeira para dar água, me veio aquilo de, não, bota o dedo na boca. E quando eu coloquei o dedo na boca dela, eu senti a moeda bem aqui. Era uma moeda de 50 centavos, daquelas grossas. E eu consegui enfiar o dedo pela lateral, assim. Quando eu fiz assim, a moeda voou, foi longe. Aí ela já estava ficando roxa, né? Ela respirou, correu, me abraçou e ficou, mamãe, mamãe. Chorou, foi muito. E nessa hora, assim, eu glorifiquei a Deus, porque não era para mim estar lá nessa hora. Era para ela estar só com o Mateus. E se ela tivesse só com o Mateus, ele ia estar com o portão fechado, ele não ia saber fazer nada. E mesmo que ele tentasse correr para fora para tentar alguma ajuda, não teria dado tempo. E assim que eu abri o grupo, tinha um áudio da Suiane falando sobre os salmos, né, que ela leu para a gente, 91 era, e falando de que o Senhor guarda os seus filhos. Né, e eu chorei ali. Eu tenho uma ação para fazer tudo, mas depois que salva, pronto. Aí a mulher treme as pernas, quer cair no chão, quer chorar. E eu chorei, mas glorifiquei a Deus, porque o Senhor, Ele guarda os seus filhos. Né? Ele sabe de tudo, Ele sabe da hora que é para a gente estar, onde está. Eu estava no lugar certo, na hora certa, porque Deus fez eu estar lá. E como não ser grata a Deus? Como não servir a esse Deus? Como não dar a nossa vida em sacrifício a esse Deus? O que paga isso? Não existe nada que a gente possa fazer. Por mais que a gente se doe o tanto que quiser, que puder, que tiver força, nada paga os milagres que o Senhor faz na nossa vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga assim, Deus é bom o tempo todo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 7. É quanto tempo, hein, que eu tenho? Ah, tá. Eu pensei que ia ter as orações ainda. Eu digo, não, eu acho que Deus vai ser no último. Mas aí foi antes. Mateus 7, do 7 ao 8. O título dessa pequena ministração é Pedir e dar-se-vos-á. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aí, tem gente que não achou ainda não. Mateus 7, versículos 7 e 8. Amém? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Diga glória a Deus. Você crê nessa palavra? Hoje, como é um culto de oração, eu decidi trazer essa palavra voltada à oração, né, de pedir, de orar, de buscar, para o Senhor nos edificar nessa noite. Amém? Então, eu escrevi esse esboço, eu já preguei ele algumas vezes, viu, pastor? Por isso que eu disse que eu já tinha um, que eu já tinha um pronto. E eu preguei esse esboço lá em Baretama, na igreja que o meu pai cuida lá no interior. E foi numa casa de um irmão, um culto campal, não foi, pai, que a gente fez lá. E Deus falou assim muito ao meu coração através dessa palavra. E eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Amém? Então, eu escrevi aqui, né, que no Sermão do Monte, em Mateus 6, 5 ao 13, Jesus ele ensinava os discípulos como deveria orar. Todo mundo conhece, né, essa passagem? Mas nesse texto aqui que a gente acabara de ler, ele fala da importância de continuar pedindo em oração aquilo que a gente necessita. Jesus, ele não só ensinou os discípulos a orar, mas ele ensinou a importância de permanecer orando, pedindo e buscando aquilo que a gente necessita. Por 3 vezes o Senhor enfatiza isso. Pedi,
buscai e batei. Jesus, ele queria que os discípulos dele gravassem bem esse ensinamento no coração. Por isso que ele enfatizou várias vezes. Essa ordem, ela não era apenas para os discípulos, mas era para ser aplicada a todos nós, né? Todos os seres humanos. Vejamos agora algumas lições sobre essa necessidade de persistir e a certeza da resposta. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é a necessidade de pedir. Pedir trata-se de um teste de fé e paciência, sim ou não? Que nós precisamos esperar, assim como diz Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor, não é só paciência não, tem que ser nele. E esperar, irmãos, é difícil. Principalmente quando a gente está passando por dias ruins, quando a gente quer que Deus responda imediatamente, é muito difícil esperar. Quando você está doente, e você pede, Senhor, me cura, aí você fica lá, esperando. É difícil ou não é? É complicado, principalmente nessa geração de hoje. A geração fast food, que é tudo rápido, pediu, caiu, e não é. Às vezes até para a gente pedir algo, uma comida, se demorar, você já liga reclamando, dizendo que vai desistir do pedido. Sabe que não vai desistir, mas fica inventando que vai, que é para ver se ele manda logo. Aí às vezes a gente quer ser assim com Deus. Pede o Senhor, Senhor, faz isso, olha pela minha causa. Aí no outro dia, às vezes no mesmo dia, que é assim, o Senhor não me responde, o Senhor não está me vendo, o Senhor... E Deus, olha aí. Ameaça, se o Senhor não me der, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não fizer isso, é o meu último culto. Olha, o doido. Botando Deus na parede. Não sabe ele que ele só fizer assim. Pronto, apagou a vela. Ele disse que a nossa vida é como uma vela no meio da tempestade. Se o pin cair, apagou. Então, a gente hoje tem muita dificuldade de esperar no Senhor. Mas Ele nos aconselha em Salmos. Esperei com paciência. E nós precisamos fazer isso. É fácil? De jeito nenhum. É muito difícil. Às vezes a gente pede coisa... Eu vejo o meu tio... E o estado dele, assim, eu olho assim, Senhor, tem misericórdia. Às vezes eu oro pedindo cura, às vezes eu oro, Senhor, leva. Às vezes eu oro, é tanta coisa que a gente ora que você fica assim, Senhor, faz alguma coisa. Age logo, a gente vê o sofrimento, o que o Senhor quer nos ensinar e tudo. E às vezes a gente acha que Deus vai levar logo, vai curar. E esse tempo de espera, isso nos traz angústia. Às vezes nos faz perder a fé. Mas o que o Senhor quer não é que a gente perca a fé, não é que a gente desista, é que a gente aprenda com tudo que a gente está vivendo. Toda situação que você estiver vivendo, o Senhor sempre tem algo para nos ensinar. Nós que precisamos estar com nossos olhos espirituais e entender o que é que Ele quer falar. Eu sempre falo isso para a minha família. Para minha mãe, eu digo, mãe, veja o que Deus quer nos ensinar. O pastor pregou domingo sobre tem coisas que o Senhor nos dá para nos castigar e tem coisas que o Senhor nos tira. E me veio assim muita coisa, eu disse, poxa vida, às vezes a gente não entende isso. De que para trazer para perto, às vezes o Senhor precisa ser duro com a gente. E eu olho às vezes para a minha família assim, tem muito desviado. E eu digo, Senhor, faz com que eles entendam. Faz com que eles olhem para essa situação e aprendam. Eu estou com 2 tios meus que estão internados. Um é esse, que eu cuido dele. Hoje ele passou mal, ficou vomitando e tudo. E teve que ir para a UPA e ele está lá. Não vai sair hoje. E eu tenho outro tio meu que está com câncer em todo lugar. E hoje ele foi fazer, inclusive ele está com um câncer no pulmão, e ele foi fazer um procedimento, tirar a água do pulmão, e não aguentou concluir a cirurgia e teve que entubar ele, né? E é nessas horas aonde nós precisamos usar isso aqui.
A gente pede, Senhor, vem intervir, vem com a cura, vem, mas é no tempo de Deus. E a gente só tem que esperar, e com paciência. Não é questionando a Deus, não é murmurando, não é dizendo, por que, Senhor, que o Senhor faz isso? E sim, para que, Senhor, o Senhor está permitindo isso com um dos entes queridos da gente? O que o Senhor quer falar? Porque muitas das vezes o crente só aprende na dor. Porque muitas das vezes o crente só se volta para Deus quando ele o castiga, ou disciplina, ou acontece algo desse tipo. Mas o conselho que o Senhor nos dá, né, voltando ao pedir, é de esperar. Eu não sei há quanto tempo você está esperando algo, eu não sei há quanto tempo você vem pedindo algo, mas o Senhor diz hoje para você, espera com paciência, em mim, não sai de mim, porque você ainda pode conseguir aquilo que você está pedindo em mim, mas sem mim, não dá. Diga amém. Nem sempre, e eu coloquei assim entre aspas, ou quase nunca, o Senhor nos responde imediatamente. Ele prova a nossa fé, a nossa paciência e a real necessidade daquilo que pedimos. Porque nem sempre o que a gente pede, a gente está necessitando de verdade. Sim ou não? Aqui vai falar em Tiago 4,3, olha o que ele diz. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Deus, Ele sonda os nossos corações e sabe da intenção daquilo, para que a gente está pedindo aquilo. Já pensou que se Deus tivesse ouvido todas as tuas orações pedindo algo? Será que você estaria na presença? Será que você estaria aqui nesse culto de oração? Se Deus tivesse te dado aquilo que você talvez pediu há um tempo atrás? Às vezes no calor da emoção, você pede ali. Quantas vezes eu já não pedi para ganhar na Mega Sena? Aí tem gente que pede, Senhor, eu queria ganhar na Mega Sena. Tu jogou? Não. Aí, que milagre é esse? Tu quer 2 de uma vez? Aí eu digo, porque aí a gente quer logo barganhar com Deus, né? Senhor, se eu ganhar na Mega Sena, Deus, eu vou ajudar o povo, eu vou ajudar as casas de recuperação, a igreja, eu vou dar o dízimo, vou fazer, eu dou a metade, Senhor. Aí Deus, não, bichão, se eu te der, tu se perde, tu sai da minha presença. Eu prefiro tu pobrezinho aqui perto de mim, do que tu rico longe. Então, se Deus fosse nos atender, irmãos, em tudo que a gente pede, é o que o Tiago fala, a gente nem sabe pedir. E aí, às vezes, a gente ainda fica chateadinho com Deus. Ai, Deus não me deu. Ah, meu Deus. Senhor, eu queria tanto um carro. Quantas vezes eu não pedi? Na época que o Anson não era nem crente. Aí ele disse assim, ó, graças a Deus que Deus não me deu. Senão a bagaceira tinha sido maior. Eu digo, no mínimo tu tinha batido o carro usando bebida e droga no meio do mundo... Ou eu tinha tocado fogo do dentro com a mulher, se eu tivesse achado. Que ele era assim, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, diga amém. E Ele sabe do que a gente realmente necessita. E Ele vai dar de acordo segundo o nosso coração, amém? Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Ele sabe o que é bom para a gente. Então, se tem coisa que tu vem pedindo aí a Deus e já está com raiva porque Ele não deu, Ele sabe que não é o momento. Talvez você só não esteja ainda preparado para receber aquilo que você tanto pede. Quando você estiver preparado, se for de acordo com aquilo que Ele tem planejado para você, Ele vai te conceder. Diga amém. Ele não nos dará, pois Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor, Ele tem 3 modos de responder nossa oração. Diga sim. Não e espere. Qual é o pior? Não, e o não também é ruim. E eu falando lá na casa de recuperação, eu dizendo que o cristão não conta mentira, ele canta mentira.
Eu até citei o exemplo de uma música que diz assim, se Deus disser não, eu aceito, né? Aí quando a gente pede uma coisa a Deus, não, aí sai igual o Chaves. Meu irmão, como é que pode? Deus não me deu. Mas não acabou de cantar dizendo que se Deus dissesse não, não tinha aceitado. Então, crente não conta mentira, crente canta mentira. Misericórdia. Amém? O segundo aqui que eu coloquei foi buscar. O que busca, encontra, é o que a Bíblia vai falar. Você tem, aí eu vou lhe lançar algumas perguntas. Você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado em ter relacionamento com Ele? Em melhorar o seu relacionamento com Ele? Esses dias o Senhor tem me chamado demais para o íntimo. Filha, volta a orar mais. Vem para a minha presença. E é algo que eu mesmo me cobro. E a gente é expert em dar desculpas para dizer que não tem tempo para as coisas de Deus. Eu não tenho tempo para orar. E parece uma coisa, quando você vai orar, eu sou assim. Deus me chama, aí quando eu decido orar, do nada, pode ser 1h da madrugada, aparece alguém para bater na porta, o telefone toca, eu digo, macho, como é que pode? A pessoa já está ali, né? Às vezes com dificuldade de ir, quando vai, aí a gente diz assim, é o Satanás que manda alguém. Que o pastor até falou domingo, né? Tudo o crente diz que é o diabo. Tudo é culpa do diabo. Às vezes é só o diabo do teu caráter que está atrapalhando o negócio, não é nem o diabo. Uma vez eu ouvi essa história. Uma mulher, eu sempre conto isso, né? A mulher, a louça tudo suja, com preguiça de lavar. O que tinha limpo era uma concha de pegar feijão, né? Aquelas de alumínio. Aí ela disse, pronto, vou estralar o ovo na concha. Aí ela foi, botou a concha lá. Quando a bicha esquentou, queimou os dedos. Só pode ser coisa do diabo. Aí o diabo lá no inferno. E eu sabia mesmo que estralava ovo em concha. Porque a gente sempre quer transferir a culpa para o outro. E mais ainda para o diabo, né? E às vezes é só o diabo do nosso caráter mesmo que faz com que a gente perca algumas coisas. E aí eu pergunto para você, você tem buscado ter relacionamento com o Senhor? Aqui ele fala de buscar, e às vezes a gente até busca, mas busca a Deus para conquistar algo. Busca as dádivas, busca as bênçãos. Eu não sou contra campanha, mas ao mesmo tempo eu sou. Porque as pessoas se apegam muito a isso. Vou fazer a campanha de 7 dias para Deus me dar a minha casa. Aí eu acho que está botando assim, Deus, olha, 7 dias, viu? Se tu não me der, e se Deus não fizer, aí ele diz assim, ó, não pode quebrar uma. Aí se quebrou, por acaso, se acontecer alguma coisa, não foi, não vai mais prestar. Porque quebrou um dia. Mas não é assim, irmãos. Nós não podemos buscar o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Porque o maior Ele já nos deu. Que foi a salvação. Que foi a oportunidade de voltar a ter relacionamento com o Pai. Então nós temos que buscar o Senhor por quem Ele é. Porque nele eu posso todas as coisas. Porque nele eu sou mais que vencedor. Porque nele é onde eu vou ter forças para permanecer até o dia que Ele quiser aqui na terra. Porque, meu irmão, nós só não somos consumidos, a Bíblia diz, por causa das misericórdias de Deus. Porque é doença, é maldade, é o mal se alastrando assim de uma forma que eu fico assustada. De tantas coisas ruins. E isso só não consome ali a nosso ser por causa da misericórdia de Deus que está conosco. Então, nós precisamos sim buscar o Senhor. É fácil? É não. Sempre vai ter coisas que querem nos impedir de buscar mais, de se doar mais, mas nós precisamos persistir em buscar. Porque sem o Senhor, irmãos, nós não vamos para canto nenhum. A gente não consegue nada, a gente não... E até consegue, mas coisas terrenas.
que quando a gente for, né, quando a gente morrer, a gente vai saber é lá, que ficaram aqui essas coisas. Amém? Isaías 55:6 diz assim, ó, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Diga amém. Só quem trouxe a boca, diga amém. Então nós precisamos buscar o Senhor, amém? A todo tempo, porque, irmãos, nós não sabemos o dia que nós iremos partir. E não só buscar, porque às vezes a gente até vem para a igreja, mas não faz aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ministrado. Não adianta eu só vir marcar a presença. Eu preciso ouvir aquilo que está sendo pregado e lutar para botar em prática quando eu sair daqui. Porque ser crente no domingo é bem facinho. Você vem e faz logo uma, né, encenação. Eita, dá glória, levanta a mão e chora e tudo. Mas quando sai daquela porta ali, mas na segunda-feira, na terça, na quarta, aí o combustível vai acabando. Vai acabando aí para o próximo domingo. Então nós temos que buscar todos os dias. Nem que seja você comece lendo só um versículo. Leia. A gente, mulher, né, costuma dizer que a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo. Mas nós precisamos arranjar tempo para o Senhor. Eu tenho uma rotina muito corrida. Eu até disse para o pastor que eu não queria. Ele me chamou semana passada. Eu disse assim, não, pastor, está muito corrido para mim, eu não tenho tempo. E aí eu levei 2 lapadas nos 2 domingos seguintes na pregação dele. Eu digo, não, agora eu tenho tempo, vou ter que ter tempo. Né? E nós precisamos nos esforçar. Porque às vezes a gente tem tempo de estar no celular, tem tempo de estar falando dos outros, tem tempo de tudo. Aí só para ler, só para orar, só para buscar o Senhor que não tem tempo. Então nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso ser. Porque sem a presença de Deus, irmãos, a vida é vazia. A gente fica como um barco sem leme. Não sabe nem o que está fazendo. Então, por isso a importância de sempre buscar o Senhor. Diga amém. Terceiro, irmã, para mandar dizer o povo amém, né? Terceiro, batei. Se temos real necessidade do que pedimos, Deus nos concederá. Diga glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram aí em Salmos 84. Versículo 11, só a parte B. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ai, todo mundo achou. Também no meio da Bíblia, no instante acha. Diz assim, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com, diga, integridade. Pense numa coisa pouco vivida na geração de hoje, a integridade. O mundo tem um dizer que o mundo é dos espertos. Porque querem sempre passar por cima do outro. Porque querem viver de acordo com o que o mundo dita. Esses dias eu fui comprar carne no mercantil. E eu peguei 2 quilos de carne diferente. E a Elo sempre ela queixa um chocolate, né? Aí eu fui passar as 3 coisas. Quando passou, aí eu sabia que as carnes, mais ou menos o valor, né? Então, quando ela passou, ela disse, R$20. Eu disse, está errado. Ela disse, não, tem alguma coisa errada. Ela, por quê? Está muito? Eu disse, não, está pouco, porque é 2 quilos de carne diferente, R$20. Aí ela foi olhar, ela de 1 quilo de carne, ainda foi o mais caro, viu? Ela passou, leu o código do nada. Agora eu acho que foi o diabo, né? Leu o código do nada, 1 quilo de arroz. 3 e pouco. Aí eu disse, aí ela olhou, aí disse, vixe, passou, foi um arroz. Olha o que tem a ver.
Eu digo, Satanás, tu quer me testar, né? Tu viu que eu estava lisa. Mas aí eu disse, pois está errado, moça. Ela foi lá, chamou ela, obrigada, viu, moça? Aí eu, por nada. Mas, irmão, o povo fica tentado a não passar, a não falar. Falando com uma prima minha, aí a gente falando sobre esses assuntos, eu fui e falei, ela, olha aí, também até besta. Eu lá tinha me feito de doido e passado. Aí eu digo, ô, coisa linda, olha, quem está vendo, ó. Aí eu disse, não, essas coisas aí não valem a pena para mim, não. Então, para o mundo hoje, a gente fazer isso é abestado. Ah, doida. Mulher, esses cabas roubam da gente. Eu, sim, aí porque eles roubam, eu vou roubar também. Eu uso aquele ditado, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Tem nada, vai todos os dois para o inferno pretinho, se não se arrepender. E aí, hoje é muito difícil viver na integridade, sim ou não? É difícil. Mas nós, como cristãos, nós temos esse dever de sermos exemplo. A gente é representante de Cristo aqui na terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver esse Jesus. E ter a confiança de que não, se sumir qualquer coisa, rapaz, eu tenho certeza que não foi o fulano. Por quê? Porque eu tenho certeza, porque ela é íntegra. Porque eu sei que ela não vai fazer. E às vezes a gente age até em coisas grandes de forma íntegra. Mas às vezes a gente age em coisas pequenas que a gente acha que é pequena, julga que é pequena, de forma não íntegra. E passa despercebido. A Bíblia diz que a oração do justo, ela tem muita eficácia, né? Mas quem é o justo? Quem é o justo? São aquelas pessoas que andam em justiça, que vivem, que lutam para viver de acordo com o que as Escrituras falam. Quer um exemplo? Eu tirei a habilitação agora em janeiro. E eu levo meus filhos para a escola e uma vizinha minha pediu para mim trazer o filho dela. Ficar trazendo o filho dela e deixando no lugar onde ela trabalha. Eu disse, tá certo. Ela disse, eu te pago. Eu digo, ô, Glória, recebo. Gasolina está cara. E aí ela disse assim, aí tu pega ele. Eu disse assim, só tem um problema. Tu tem cadeirinha? Aí ela disse assim, tem ou não? Aí eu disse, eu não levo. Aí ela, porque tu tem habilitação agora, né? Se tu levar a multa, eu disse, também. Mas eu não vou levar. Por quê? Porque é errado. A lei não diz que eu tenho que andar? Então eu tenho que andar com a criança. Porque também vai guardar a criança. Comecei a dirigir agora, mulher, em nome de Jesus. Tu confia eu levar teu filho sem cadeirinha? Não, irmão, mas eu dirijo direitinho, viu? O pai estava até me elogiando agora no caminho. Dizendo que a primeira vez que ele andou com medo. Hoje ele não está mais, não. E às vezes a gente passa despercebido com essas coisas. São pequenas coisas. Para a gente. Porque para Deus não é não. O que a Bíblia diz? Que Deus não mede pecados ali. Não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Se está errado. Uma vez o vaso andando no carro, 120. Aí eu disse, antes aqui é 80. Aí ele disse assim, não, mas Deus está guardando. Eu digo, o quê? Deus só guarda até os 80, filho. 120 tu está andando de gaiato. Aí ele vai reduzindo, né? Não, vai, que eu dou logo os cutucão. A gente às vezes quer, não, é por uma boa causa. Não tem isso. É sim, sim, não, não. O que é certo, o que não é. O que proceder disso, a Bíblia diz que é do maligno. Amém? Então, Deus só vai nos conceder coisas quando nós agirmos de forma íntegra. Quando Ele vê em nós essa integridade. E Ele vai ter a confiança. Não, agora ela tem a capacidade de eu conceder isso para ela. Porque senão, às vezes, a gente se perde. A gente se desvia bem facinho. Diga misericórdia. 4. E último. O último. Foi bem rapidinho, viu?
Eu fui pregar quinta-feira lá na casa de recuperação, eu comecei, acho que era umas 7 horas, 9 horas antes. Amém, irmã? Amém, irmã? E eu disse, vixe, já é 9 horas. E eu, quando é 8h30, eu já estou brigando com ele. Amém, Vaz? Amém? 4, a certeza da resposta. Diga assim, em Deus, nós temos a certeza da resposta. Seja ela sim, não ou espere. Mas nós temos uma certeza de que Deus vai nos responder. Porque no versículo vai dizer, e dá-se-vos-á. Então ele está dizendo, Jesus ele não foi enfático, ele não deixou uma dúvida. Ele disse, eu vou lhe dar. Só que é no tempo dele. Porque ele sabe o tempo melhor para a nossa vida de receber tal coisa. Tal resposta, né? Não é nem às vezes a coisa que você está pedindo. Às vezes é só a resposta. Não vou lhe dar. Mas até no não de Deus, ele vai esperar dar um não no dia que você estiver preparado para receber esse não. Porque senão a gente... Ai, não me deu não? Pois tá bom, não vou mais para a igreja não. Eu não vou mais cantar não. Eu não vou mais, vou só ficar agora sentada lá atrás. Não faço nada. Acho que Deus olha assim, meu Jesus... Meu Deus do céu, misericórdia. Deus jamais fechará a porta ao necessitado, diga glória a Deus. Mateus 7,11 diz o seguinte, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estais no céu. Diga amém. Então, a gente que é mau, que a Bíblia diz que nós somos maus, sabemos dar coisas boas por nossos filhos, quanto mais Deus. Então, Deus, ele sabe o momento, se nós precisamos realmente daquilo, porque muitas vezes a gente pede por orgulho, por o nosso próprio prazer. E o reino de Deus, gente, não é sobre nós. É sobre o outro. É sobre Cristo. É sobre quem eu sou para o outro. É sobre o que eu faço pelo outro. Não adianta a gente pedir só para nós. Eu vejo tanta gente conquistando coisas, pedindo coisas a Deus e quando conquista, vive só para si. E a Bíblia não tem interesse nisso. Jesus, ele sempre fala do próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu faço para mim, eu preciso fazer pelo outro. Eu tenho que ter esse sentimento de amar o outro. De fazer o bem para o outro, de servir o outro. Ah, mas o fulano não me serve. Não, não é uma troca. É o que Deus diz que tem que ser feito e a gente, como filhos obedientes, precisamos fazer. Precisamos sair, muitas vezes, da nossa zona de conforto, daquilo que é cômodo para a gente. Eu jamais imaginaria um dia pregar em algum canto. Eu mal falava. Mas Deus, ele vai preparando as coisas, ele vai te colocando em coisas que ele sabe que vai te ajudar para viver o propósito que ele tem para você. E hoje, para mim pregar assim, eu fico nervosa, eu estava com dor de barriga ali já. Eu só até estou com dor de barriga, ele disse, eu também, é por isso que eu me escondo para o pastor não me chamar. Vixe, revelei, ó. Ele se esconde, viu? Vou entregar o antes. Toda vez que vai terminando o culto, vocês veem ele passando para ir para o banheiro, né? É para o pastor não chamar ele para orar no final. Não se esconda não, irmão, que Jesus te acha, viu? Então, era isso que eu queria falar para os irmãos hoje, né? Em questão de buscar, de bater, de pedir, né, e de ter a certeza de que o nosso Deus sempre vai nos responder. Independente de qual seja a sua resposta. Nós precisamos estar nele, nós precisamos persistir nas nossas orações, né, de esperar o tempo que preciso for. Quanto tempo eu não espero? Senhor, eu queria uma casa. Peço sempre ao Senhor, ele ainda não me deu, estou esperando. No começo eu ficava revoltada. Eu disse, como é que pode? O Senhor, vou comprar um Totoleque. Vou me ganhar, vou comprar minha casa. Aí eu ouvi o povo,
povo lá do Timbó, e batia e ganhava. Eu digo, como é que pode, meu Deus, ficar revoltado? Um mundano, Senhor, ganhou e o Senhor não me dá um dia desse que eu ia comprar a casa, eu ia dar uma parte para a igreja. O Senhor sabe que eu ia dar, olha, querendo barganhar com Deus, né? Mas, Senhor, a minha casa. E por muito tempo eu questionei a Deus, eu botava Deus na parede. Olha, a bichona. E hoje não. Eu aprendi, o Anderson me fala isso, e eu levo hoje, né? Ele disse, mesmo que o Senhor não me dê nada, Ele tem me dado condições de prover o meu aluguel, de dar comida para os meus filhos, de viver bem. Então, mesmo que Ele não me dê uma casa nunca, eu estou vivendo aqui, eu não vou levar ela mesmo para o céu. Minha casa não é aqui, é lá, né? Então, é viver de acordo com aquilo que Deus nos permite viver. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?